Imagine alguém que tem diante de si a oportunidade de se tornar lembrado para sempre como servo fiel de Deus. Alguém que chegou a ver visões do Messias prometido e ouvir palavras vindas diretamente do trono do céu. Agora imagine esse mesmo homem jogando tudo fora por causa de um desejo secreto, por causa de uma cobiça que ele não quis abandonar. Essa é a história de Balaão, um profeta que chegou a declarar: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Mas, em vez de se curvar diante da verdade, ele escolheu a traição. E o mais impressionante é que a tragédia de Balaão não ficou apenas no passado. Ela é um espelho assustador de como um único pecado acariciado pode destruir qualquer vida, por mais iluminada que pareça. Hoje vamos mergulhar nessa narrativa repleta de glória, engano e queda, e descobrir o que ela revela sobre o destino eterno de cada um de nós. Às margens do Jordão, em frente às vastas campinas de Jericó, o povo de Israel se encontrava acampado. O vento quente do deserto agitava as tendas, enquanto milhares de homens, mulheres e crianças repousavam sob a proteção da nuvem do Senhor. As vitórias recentes contra os poderosos reis amorreus e contra Og de Bazã ecoavam como um trovão entre as nações vizinhas. Israel avançava debaixo de um poder invisível, irresistível, e o temor crescia em Moabe. Balaque, seu rei, observava de longe aquele povo incontável que parecia cobrir a terra como um enxame. Em desespero declarou: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Assim, como quem agarra a última esperança, decidiu recorrer não às armas, mas à feitiçaria, buscando através dela resistir ao Deus vivo que conduzia Israel. O nome que surgiu em sua mente foi Balaão, homem famoso na distante Mesopotâmia, conhecido por suas palavras que, segundo diziam, tinham o poder de abençoar e amaldiçoar. Com pressa enviou mensageiros, os anciãos dos Moabitas e dos Midianitas, carregando recompensas preciosas para suplicar que viesse amaldiçoar Israel. A longa caravana cruzou desertos e montanhas, até finalmente chegar à casa de Balaão. Ao ouvir a mensagem de Balaque, os olhos do profeta, outrora servo de Deus, brilharam de ambição. Eis que um povo saiu do Egito, disseram os embaixadores. Cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Números 22, 5, 6. Balaão sabia a verdade. Conhecia a história da libertação do Egito. Sabia dos milagres do deserto e da fidelidade de Deus ao seu povo. No íntimo, a resposta correta era clara. Deveria recusar imediatamente qualquer oferta e despedir os mensageiros. Mas o coração que um dia fora moldado pela voz de Deus, agora estava intoxicado pela cobiça. O ouro e as promessas de honra falaram mais alto que a obediência. Ainda assim, para disfarçar sua inclinação, pediu que os homens permanecessem naquela noite, dizendo que buscaria a resposta no Senhor. Era um jogo perigoso. Ele conhecia a vontade de Deus, mas escolheu brincar com a tentação. As palavras dos mensageiros, a quem tu abençoares será abençoado, alimentaram sua vaidade, e os presentes cintilantes diante de seus olhos despertaram seu desejo. Balaão estava diante de uma escolha que revelaria não apenas seu caráter, mas o destino de sua vida. Naquela noite, a presença do Senhor se aproximou, e a voz firme lhe ordenou: não irás com eles, não amaldiçoarás a esse povo, porque abençoado é. Balaão, ao amanhecer, devolveu a resposta, mas não com a convicção que deveria. Disse apenas que o Senhor havia recusado deixá-lo ir, como se houvesse ainda uma brecha, uma possibilidade. Os mensageiros voltaram a Balaque, mas o rei não desistiu. Mais uma comitiva foi enviada, mais honrosa, mais rica, com promessas ainda maiores. Eu te encherei de muita honra, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. O coração de Balaão vacilava, dividido entre a obediência ao Deus verdadeiro e o fascínio de tesouros passageiros. Ele insistiu em buscar novamente ao Senhor, como se Deus pudesse mudar sua vontade. Essa hesitação seria o início de uma jornada, onde o profeta descobriria que brincar com a tentação sempre cobra um preço alto. Naquela noite,
Quando o silêncio dominava a Mesopotâmia, o Senhor veio a Balaão com uma ordem clara e inquestionável. Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Números 22:12. A voz firme de Deus deveria ter encerrado qualquer dúvida, mas o coração do profeta já estava dividido. Pela manhã, ele despediu relutantemente os mensageiros, ocultando-lhes a verdade. Não disse que Israel era um povo abençoado por Deus, apenas murmurou com frustração: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Números 22:13. Sua resposta revelava mais a raiva por perder a oportunidade de lucro do que a obediência à voz divina. O ouro de Balaque ainda brilhava em sua mente, e a cobiça já havia enlaçado sua alma. Como escreveu Pedro séculos depois, Balaão amou o prêmio da injustiça, 2 Pedro 2,15. O coração entregue à cobiça torna-se uma porta aberta para o domínio de Satanás. Foi assim com Balaão. O tentador sussurrou em seus ouvidos que aqueles escrúpulos de consciência o impediam de conquistar honra e prosperidade. Assim, muitos ainda caem. Um passo fora do caminho da integridade parece pequeno, mas conduz a outro e a outro até que a alma se afunda em cadeias quase impossíveis de romper. Balaão enganava-se achando que poderia negociar com o pecado, ceder por um tempo e depois voltar quando desejasse. Mas a armadilha já estava fechando. O ouro prometido por Balaque lhe parecia mais real do que a ordem clara de Deus. O pecado da cobiça, travestido de espiritualidade, o levava a insistir diante do Senhor por algo que já havia sido negado. Quando os mensageiros retornaram a Balaque, disseram apenas que Balaão havia recusado ir, sem mencionar que Deus proibira a maldição. O rei, supondo que a resistência fosse apenas uma barganha, enviou uma nova comitiva ainda mais honrada, carregada de promessas maiores. Dessa vez a mensagem era mais urgente. Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Números 22, 16, 17. Balaão ouviu aquelas palavras com o coração em chamas de desejo. Sua boca falava de fidelidade, declarando que nem ouro nem prata poderiam desviá-lo da vontade do Senhor, mas sua mente ardia em cobiça. Ainda que a ordem de Deus fosse clara, ele pediu que os homens permanecessem, fingindo buscar novamente ao Senhor, como se o Deus eterno pudesse ser persuadido a mudar de decisão. Naquela noite, a resposta veio mais como juízo do que como permissão. Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Números 22, 20. Deus não força a vontade do homem, mas permite que quem insiste em seu próprio caminho colha as consequências. Balaão já havia decidido em seu coração seguir os príncipes de Moabe, e o Senhor apenas permitiu que fosse, impondo o limite. Só poderia falar aquilo que o Altíssimo colocasse em sua boca. Assim também é com muitos em nossos dias. Quando o dever está claro, mas o coração resiste porque a verdade não combina com seus desejos, muitos se escondem atrás de orações longas, como se pudessem torcer a vontade de Deus. Mas a Escritura é clara. O meu povo não quis ouvir a minha voz. Não pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Salmos 81, 11, 12. A cobiça ardia no coração de Balaão e mesmo sem os mensageiros à porta, ele selou sua decisão. Iria em busca da recompensa de Balaque. Montado em sua jumenta, partiu pela estrada poeirenta, inquieto, como quem teme que a qualquer instante o céu retire a permissão. Mas o Deus que vê o íntimo das intenções não o deixaria avançar sem advertência. A Escritura diz: o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Números 22, 22. O animal de olhos abertos para o invisível viu a figura imponente com espada desembainhada e desviou-se para o campo. Balaão, cego pela cobiça, não percebeu. A fúria o dominou e com golpes cruéis forçou a jumenta de volta à estrada. Adiante, em um estreito corredor ladeado por muros de pedra, o anjo tornou a aparecer. Tremendo, a jumenta encostou-se à parede e esmagou o pé de Balaão. Em vez de perceber a mão divina bloqueando seu caminho, o profeta explodiu em ira, golpeando com mais violência o animal. O coração endurecido pela ambição não reconhecia a intervenção do céu. E então, em um terceiro encontro,
Em um caminho tão estreito que não havia saída nem à direita nem à esquerda, o anjo ficou de pé, espada em punho, pronto para julgar. A jumenta, tomada pelo pavor, caiu ao chão sob seu dono. O falso profeta, em cólera cega, descarregou ainda mais golpes. Foi nesse instante que o milagre aconteceu. A boca do animal se abriu, e a voz humana, clara e firme, ecoou no silêncio do deserto. Que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? Números 22, 28. O profeta, insensível ao absurdo do momento, respondeu como se conversasse com um homem. Por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. Números 22, 29. Eis o contraste humilhante. Aquele que se dizia capaz de invocar maldição sobre uma nação inteira não tinha poder sequer para conter um animal doméstico. O céu, através da simplicidade de uma jumenta, desmascarava a loucura do profeta. Então os olhos de Balaão se abriram. Ele viu diante de si o anjo do Senhor, resplandecente, espada desembainhada, pronto para feri-lo. O terror o dominou e prostrou-se com o rosto em terra. A voz do mensageiro divino ecoou como trovão. Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade, que eu agora te tivera matado, e a ela deixara com vida. Números 22, 32, 33. Balaão, tremendo, confessou sua insensatez e ofereceu-se para voltar atrás. Mas o anjo declarou: vai-te com estes homens. Todavia, a palavra que eu te disser, essa falarás. Deus confirmava. Balaão podia seguir, mas não podia escapar da autoridade divina. Balaão, humilhado, seguia caminho com o peso de uma verdade incontestável. Sua vida fora poupada apenas pela fidelidade de um animal que ele mesmo tratara com crueldade. Que contraste doloroso! O homem que se apresentava como profeta, que dizia enxergar a visão do Todo-Poderoso, Números 24, 3, 4, não fora capaz de perceber o anjo de Deus em seu caminho, visão que a pobre jumenta discernira. Assim se cumpre a palavra. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, 2 Coríntios 4, 4. A cobiça é um véu espesso, e quantos ainda hoje marcham cegos, indignando-se contra aqueles que tentam adverti-los, sem perceber que Deus, em sua misericórdia, ergue barreiras para impedir sua destruição. O coração de Balaão fora revelado em seu tratamento ao animal. A Escritura diz: o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Provérbios 12, 10. Poucos compreendem a seriedade de maltratar as criaturas de Deus, mas aquele que as formou estende sua compaixão também sobre elas. As suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmos 145, 9. A crueldade contra os indefesos, sejam homens ou animais, é reflexo do espírito de Satanás. Cada ato de dureza sobe como testemunho diante do tribunal celestial. Um dia, anjos do Senhor atestarão contra os que multiplicam a dor do mundo, aumentando o peso que já recaiu sobre a criação devido ao pecado. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Romanos 8, 22. Quando seus olhos finalmente se abriram para contemplar o anjo, Balaão, tomado de terror, confessou: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Números 22, 34. Mas o Senhor, que já sondara seu coração, permitiu que seguisse, impondo-lhe um limite inegociável. Só poderia falar aquilo que Deus lhe colocasse na boca. Assim, a própria jornada de Balaão se tornaria um testemunho. Moabe veria que nenhum encantamento, nenhuma feitiçaria, nenhum profeta vendido ao ouro poderia prevalecer contra um povo guardado pela mão do Altíssimo. Às fronteiras do reino, Balaque saiu ao encontro de Balaão com grande pompa, trazendo consigo príncipes, riquezas e expectativas de triunfo. Ao ver a demora do profeta, estranhou que ele tivesse tardado tanto diante de uma recompensa tão valiosa, mas a resposta de Balaão soou carregada de pesar. Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Números 22, 38. Sua voz denunciava o conflito.
O coração ansiava por riqueza e honra, mas seus lábios estavam acorrentados ao poder de Deus. Balaque não entendia, mas logo testemunharia uma cena que revelaria diante de toda a nação que Israel estava sob a bênção imutável do céu. Com grande solenidade, o rei Balaque e os principais de Moabe conduziram Balaão aos altos de Baal, de onde se avistava o vasto acampamento de Israel. Lá estava o profeta, em pé sobre o monte, contemplando as tendas do povo de Deus. Os israelitas, ocupados com sua rotina diária, mal suspeitavam do que ocorria tão próximo deles. Eles não sabiam que um rei poderoso e um profeta contratado tramavam sua destruição. Mas ainda mais, não tinham consciência do cuidado invisível de Deus, que dia e noite os cercava com seu poder. Quantas vezes o povo de Deus é lento para reconhecer a extensão de seu amor e misericórdia. Se pudessem enxergar os anjos guardando cada passo, se compreendessem o poder divino que constantemente os protege, seus corações se encheriam de temor reverente e gratidão profunda. Porém, cegos pela rotina e pelas murmurações, não percebiam o quanto eram guardados por aquele que nunca dorme nem tosqueneja. Balaão, conhecendo em parte os rituais de Israel, acreditava que poderia superar os hebreus com sacrifícios grandiosos e assim forçar a aprovação divina sobre seus planos corruptos. Influenciado pelo espírito idólatra de Moabe, sua mente se obscureceu e sua sabedoria tornou-se loucura. Ele mesmo ordenou a construção de 7 altares, sobre os quais ofereceu holocaustos, acreditando que assim poderia manipular a vontade de Deus. Em seguida, retirou-se a um lugar alto, pretendendo encontrar-se com o Senhor e transmitir a Balaque as palavras que viessem do céu. Enquanto isso, o rei e seus príncipes permaneceram junto ao sacrifício, cercados por uma multidão ansiosa que aguardava o momento em que o profeta finalmente proferiria a tão esperada maldição contra Israel. Quando Balaão retornou, todo o povo silenciou, aguardando suas palavras. Esperavam ouvir uma sentença de ruína que desarmaria a força misteriosa dos hebreus. Mas ao abrir sua boca, não saíram maldições e sim bênçãos. Ele declarou: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó. Mas como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? E olhando para Israel, acrescentou: eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Assim, o profeta que viera vender sua voz ao inimigo foi constrangido pelo poder de Deus a abençoar o povo que tentava amaldiçoar. Suas palavras, embora contrárias ao seu coração corrompido, tornaram-se testemunho vivo de que Israel estava sob a proteção direta do Altíssimo. Quando Balaão voltou seus olhos para o acampamento de Israel, ficou impressionado com o que viu. Esperava encontrar um povo desorganizado, rude e perigoso, como lhe haviam descrito. Mas diante dele se revelava uma nação disciplinada, ordenada e próspera. Cada detalhe do arraial refletia cuidado, propósito e a presença de um Deus que os guiava. Foi-lhe mostrado que Israel não deveria ser contado entre as demais nações, mas viver como um povo distinto, separado para o Senhor. A profecia: este povo habitará só e entre as gentes não será contado, seria cumprida não apenas naquele momento, mas ao longo da história, pois mesmo dispersos entre as nações, os israelitas sempre preservaram sua identidade. Assim também é com o verdadeiro Israel espiritual, homens e mulheres fiéis que, espalhados pelo mundo, vivem como estrangeiros, conscientes de que sua verdadeira pátria está no céu. A visão concedida a Balaão ia além da cena presente. Deus lhe mostrou o futuro do seu povo, não apenas como nação terrena, mas como o verdadeiro Israel espiritual que atravessaria os séculos. Ele viu os justos sustentados pelo braço do Altíssimo, mesmo ao passar pelo vale da sombra da morte. Contemplou-os ressurgindo em glória, recebendo coroas de honra e imortalidade. Viu a alegria refletida em cada semblante, a vida eterna e imarcessível da nova terra preparada por Deus. Diante dessa cena grandiosa, Balaão exclamou: quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? E, profundamente tocado, declarou:
A minha alma morra a morte do justo, e seja o meu fim como o seu. Mas, apesar de ver a glória eterna dos fiéis, o profeta não teve coragem de romper com seus pecados, nem abandonar o salário da injustiça. Preferiu o brilho passageiro da recompensa terrena à verdadeira herança eterna. Balaque, por sua vez, estava furioso. Esperava ouvir maldições caindo como fogo sobre Israel, mas em vez disso, presenciava palavras de bênção saindo dos lábios de Balaão. "Que me fizeste?" clamou o rei. "Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste." Mas Balaão, tentando disfarçar sua frustração, respondeu: "Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca?" Ainda assim, Balaque não desistiu. Convencido de que a grandiosidade do arraial de Israel havia intimidado o profeta, decidiu levá-lo a outro lugar, de onde pudesse ver apenas uma parte do povo. Subiram ao cume de Pisga, onde ergueram novamente 7 altares e ofereceram sacrifícios. Mais uma vez, Balaão se afastou para buscar a palavra de Deus, e mais uma vez ficou impotente diante da mensagem divina que lhe seria confiada. Quando Balaão voltou diante da multidão ansiosa, todos aguardavam suas palavras como quem espera um decreto do destino. A pergunta ecoou entre os príncipes e o rei: "Que coisa falou o Senhor?" Mas a resposta não foi o que Balaque esperava. Com voz firme e carregada de autoridade divina, Balaão declarou: "Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria." E acrescentou para terror do rei: "Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar." A cena gelou os corações. Israel, tão odiado e invejado, foi proclamado não como amaldiçoado, mas como protegido pelo próprio Deus. E Balaão, o mestre dos encantamentos, reconheceu em público: contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Era a confissão de que nenhum poder terreno ou infernal podia desfazer o que Deus havia determinado. As palavras de Balaão ecoaram como trovões sobre os montes de Moabe. A cada frase, os príncipes viam suas esperanças de vitória contra Israel se desfazerem como fumaça. O profeta, forçado pelo Espírito de Deus, anunciou que o Senhor não contemplava maldade em Jacó, nem via iniquidade em Israel, pois o alarido de um rei estava entre eles. Era o som da presença divina, uma garantia de proteção e de poder invencível. Essa cena não era apenas uma lição para Balaque e seus homens, mas também uma profecia para o povo de Deus em todas as eras. Quando Satanás instigasse perseguições, calúnias e destruições contra os fiéis, eles deveriam lembrar-se desta história. Pois assim como Balaão foi constrangido a abençoar, todo intento do inimigo seria transformado em vitória para os que permanecessem sob a guarda do Altíssimo. Desanimado e aflito, Balaque não suportava mais ouvir bênçãos em lugar de maldições. Em sua angústia, exclamou: "Nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás." Era o gemido de quem percebia a inutilidade de lutar contra Deus. Mas, ainda agarrado a uma frágil esperança, o rei decidiu tentar uma última vez. Levou Balaão ao Monte Peor, lugar de culto profano e licencioso, onde se erguiam templos dedicados a Baal. Ali foram construídos novos altares e oferecidos sacrifícios, como nas tentativas anteriores. Mas desta vez, Balaão não se retirou para procurar encantamentos nem para fingir comunhão com Deus. Em pé, ao lado dos altares, olhou para as tendas de Israel. Então o Espírito de Deus repousou sobre ele, e em vez de maldição, brotou de seus lábios uma das mais belas bênçãos da Escritura: "Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel!" E concluiu com uma sentença eterna: "Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem." A palavra de Deus havia prevalecido. A visão concedida a Balaão no Monte Peor revelou imagens de extraordinária beleza, onde a prosperidade do povo de Deus foi comparada aos vales férteis, jardins regados por fontes inesgotáveis, e ao imponente cedro do Líbano, símbolo de força, vigor e realeza. Assim são os que vivem em Cristo, firmes, resistentes às tempestades, sempre verdes em meio às secas da vida. Mas a profecia não parou aí. Balaão declarou que o rei de Israel se levantaria acima de Agag e que um cetro surgiria de Jacó,
referência direta ao Filho de Deus, o verdadeiro rei cujo trono seria estabelecido para sempre. Ao ouvir tais palavras, Balaque não conteve a fúria. Sua esperança foi esmagada, sua promessa de riquezas retirada, e com escárnio exclamou: agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Contudo, antes de partir, Balaão ainda proferiu uma das mais sublimes profecias messiânicas. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Esse anúncio não apenas selava a derrota de Moabe, Edom e Amaleque, mas apontava para o Redentor do mundo, aquele que, como a estrela brilhante da manhã, viria para destruir as obras das trevas. No entanto, Balaão, em vez de se curvar ao chamado de arrependimento, escolheu o caminho da cobiça. Voltou a Moabe com um plano perverso. Se não podia amaldiçoar Israel, induziria o povo a trazer sobre si a própria maldição. Propôs ao rei seduzir os israelitas à idolatria e ao culto licencioso de Baal. Assim, se afastando de Deus, ficariam vulneráveis aos inimigos. O plano foi aceito, e o próprio Balaão auxiliou em sua execução. Logo Israel caiu em pecado, e milhares pereceram sob o juízo divino. Balaão presenciou o resultado de sua obra diabólica, mas a mesma espada que feriu Israel em juízo também o alcançou, quando caiu morto na guerra contra os midianitas. O destino de Balaão ecoa como um alerta eterno. Ele desejou morrer a morte dos justos, mas não quis viver sua vida. Seu fim foi semelhante ao de Judas. Ambos receberam luz, ambos tiveram privilégios, mas ambos acalentaram um pecado secreto que destruiu todo o caráter. Balaão buscava riquezas e honra através do serviço a Deus. Judas buscava glória terrena ao lado do Messias. Quando suas expectativas fracassaram, ambos se entregaram à ruína. A história deles ensina que basta um pecado acariciado para abrir brechas à destruição. Uma concessão, um hábito negligenciado, uma única defesa derrubada é suficiente para que Satanás entre e domine. O caminho seguro é o da rendição diária, da oração sincera que suplica como Davi. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Pois apenas sob a guarda constante do Senhor, o coração se mantém puro, firme e livre da sedução mortal da cobiça. E assim encerramos a história de Balaão, uma narrativa de bênçãos, tentação e advertência, que nos mostra como até os mais iluminados podem ser seduzidos pela cobiça e pelos desejos do mundo. Que possamos aprender com seus erros e manter nossos corações firmes na obediência e na fé, confiando sempre na direção do Senhor em cada passo que damos. Se você sentiu que essa história trouxe reflexão e inspiração para a sua vida, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, com narrativas bíblicas cheias de emoção e ensinamentos profundos. E compartilhe deste vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.